Bonjour, bonjour, bienvenue à la leçon bonus de l'unité 9, le module A1.2. C'est le cahier d'exercice, évidemment. Muito bem-vindo ao caderno de exercício. Essa é a última lição, a lição bônus, hein, que projet e a preparação ao DELF, da unidade 9. É a última das últimas do módulo. Ok? Desse semestre, desse módulo que você começou bem no início, ok? Então foi um trabalho muito intenso. Se você fez todas as lições com o caderno de exercício, você otimizou 300%. Então essa lição, ó, cuidado que ela é muito grande, ok? Talvez você não vai conseguir fazer tudo de uma vez hoje, porque ela é grande mesmo, tem toda a preparação dela, tem um monte de exercício, ok? Então, de repente, no mês você vai poder dar uma pausa. Ele faz uma revisão de todo semestre que você passou, de todo o módulo A1.2. Então, você vai rever coisas que você viu lá na lição 7, perdão, na unidade 7 ou 6, não sei, tudo, uma mistura um pouco de tudo. Então, é muito importante. Ele é para concluir o módulo completo, ok? Donc, c'est bon. On va commencer directement com aquecimento, avec l'échauffement, ok? Donc, on va commencer avec les instructions générales. Voilà les instructions générales. Alors, le cahier d'exercice, cahier d'activité, hein? Page 115, page 114, 115, 116, 117 e 118. Eu falei, avisei. Hoje não é brincadeira, ok? Você vai precisar também seu livro de aula, les écouteurs, la feuille de papier ou les feuilles de papier, stylo ou crayon pour écrire toutes les réponses. Écrire toutes les réponses, ok? Donc, você não vai precisar de redes sociais, especialmente hoje, por favor, porque você vai precisar de beaucoup de concentration et beaucoup de focus, d'accord? Donc, le titre de la leçon, c'est projet, projet préparation d'ELF, on appelle bonus, parce que c'est un bonus révision, ok? Et le titre, c'est imaginer votre logement idéal. D'accord? Donc c'est bon, bien préparé, bien motivé aujourd'hui, bien installé et concentré. On va commencer avec le premier exercice. C'est parti! Oh, exercice de vocabulaire. Aí é moleza. Olha esse petit exercício de vocabulaire. É só para não te assustar do que vai vir depois. Então, lá traduction, ok, et écrivez la traduction de la petite liste de vocabulaire, d'accord? La correction après, c'est parti. Correction du vocabulaire. Alors, voilà, là, la traduction, c'était très rapide, d'accord? On va répéter les cinq mots, ok? Répétez maintenant. Bruit, pollution, banlieue, cabinet, droit. D'accord? Tranquille, hein? C'est bon? On peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2, page 114. Alors, vous vérifiez la compréhension des témoignages, livre de l'élève, page 140. Você vai verificar a compreensão dos testemunhos da página 140 do seu livro de aula, não do livro do exercício, do livro de aula. Você vai ver que lá tem os testemunhos, você vai ler novamente, você viu em aula, e você vai escrever, no A, o A é um exemplo, B, C, D, você vai escrever qui parle, de quoi il parle, e você vai associar, ligar os pontos, ok? Eu vou ler o exemplo. A resposta é Simon, porque Simon ele está falando c'est formidable, aí você vai associar ligar com Simon. Et en été, le soir, je suis chez moi à 19h30 et je peux aller faire un jogging dans la forêt. Ok? Você vai fazer a mesma coisa, buscar as informações lá,
Para A, para B, pardon, C et D. D'accord? Donc, bonne concentration, hein, c'est la lecture. Page 140. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice et la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, B, c'est Olivia. C'est qui? C'est Olivia qui dit « Ça me laisse beaucoup de temps libre ». Pourquoi? De quoi elle parle? J'ai trouvé un appartement à 50 mètres du cabinet d'architecte où je travaille. Voilà pour le B qui est Olivia. Le C, c'est qui? C'est Margot. C'est plus vivant. Il y a des commerces, des cafés, des restaurants. C'est plus vivant. OK? Et le D, c'est le dernier, hein, Pierre. Je travaille chez moi. Je vais à Paris une fois par semaine en TGV. Voilà les informations, voilà la compréhension de cette lecture. Page 114. Donc c'est bon, pas de difficulté. On peut continuer au prochain. On continue. Exercice 3, page 115. Trouvez le contraire de ces adjetivos. Você tem todos os adjetivos A, B, C, D, E, F. Aí você vai colocar o contrário. Ok? Se precisar consultar o seu livro, pode consultar. Se não, chuta. E a gente corrige depois. D'accord? Donc, trouvez le contraire. Vidéo sur pause. Hein? Trouvez le contraire. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, bruyant, que é barulhento. Calme. D'accord? B, pollué. Aí você pode colocar air pur, que é o ar puro. Ou quando, por exemplo, quando você... Olha a dica de ouro, porque vale para tudo. Vai para todo. E o francês usa muito. Você pode colocar só a negação. Aí já deu o contrário. É bom, né? Você fala pollué, pas pollué. Bruyant, pas bruyant. Loin, pas loin. Ancien, pas ancien. Sombre, pas sombre. E vivant, pas vivant. Então funciona para tudo. Tá bom? Mas a gente está trabalhando, está treinando com os adjetivos, com os contrários. Então, tudo bem? Então, c'est loin. C'est proche. D'accord? Os franceses às vezes até falam, c'est pas proche. Para falar c'est loin. Ok? Eles usam muito pas para tudo. Ça va? Pas mal. Donc, D, ancien, neuf. E, sombre, clair. E F, vivant. Vivant é vivo, mas é animado também. Quando a gente está falando de bairro, né? de lugares. Então, vamos lá. Vivant, au contrário, é mort. Mas, assunto de logement ideal, logement que são lugar para morar, a gente vai falar, por exemplo, de um bairro, a gente pode falar, um quartier mort. Mas você pode falar, é melhor falar désert. Agora, se você está com um agente imobiliário, o corretor, ele não vai falar mort, claro. Vai falar tranquilo. Le quartier est tranquille. Le quartier est très, très, très tranquille. Significa que não tem ninguém nesse bairro, ok? Depois de 8 da noite, é deserto. Ok? Donc voilà, pour ces contraires, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 4 de vocabulaire encore, page 115. Alors, vous complétez avec les adjectifs de l'exercice précédent. Oh, os adjetivos lá embaixo. Bruyant, pollué, loin, ancien, sombre, vivant. Ok? Aí pode ser que às vezes vale para o 2 ou 3, entendeu? Mas vamos colocar o mais lógico. Ok? De A, B, C, D, E, F. Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A, un quartier vivant ou bruyant. Você pode colocar os dois. Un quartier vivant, bruyant. Quartier bairro, né? B, une rue sombre. Não, sabe quando a iluminação tá ruim? É une rue sombre, petite, sombre. Ok? C, une ville polluée. Ok? D, un appartement ancien, pode colocar sombre também.
Et E, un marché bruyant ou vivant. Quando tem marché, marché é feira. É feira, ok? Não é mercado. É uma feira. Tem muito barulho. Estão vendendo peixe, queijo. E pode ser bruyant, pode ser vivant também, porque é animado. F, la fac, c'est loin. Aí, c'est loin. Pas de doute. Donc, c'est bon, ça va pour ce vocabulaire. On peut passer au prochain exercice. On continue. Et le prochain exercice, c'est la préparation au DELF A1. Ok? Aí que vai ser longo um pouco. Se você quiser, você pode dar uma pausa agora ou pode continuar do jeito que você está sentindo. Ok? Et vamos começar. Alors, donc, préparation au DELF A1, c'est parti. Premier exercice, compétence linguistique de compreensão oral. Você deve ter feito muitas compreensão oral esse semestre. Agora você vai se autoavaliar. Eu vou passar a correção, claro, né? Então você vai poder ver como que você está ouvindo, você está escutando, você está entendendo tudo. Então esse é um exercício de autoavaliação e um treinamento. Não deixa de ser um exercício, né? Então, lisez les questions, puis écoutez le message et répondez aux questions. Então você pode tomar um tempinho para ler as perguntas agora, ok? Então se você quiser dar um print ou fazer uma pausa, 1, 2, 3, pour lire les questions, ok? C'est bon? Bom, agora que você leu as perguntas, eu vou passar o documento áudio e você vai responder as perguntas. Só isso, são 4 perguntas, d'accord? 4 perguntas, 4 respostas certas. Assim funciona, d'accord? C'est bon? D'accord? Donc, attention, préparation, concentration, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 9. Préparation au DELF A1. Compréhension orale. Exercice 1. Lisez les questions, puis écoutez le message et répondez aux questions. Salut Léo, c'est Karim. Je viens de réussir mon examen de technicien lumière. Je fais une fête samedi. C'est à partir de 19h30. On se retrouve à l'Institut du premier film, rue Lumière. Je m'occupe des sandwichs. Tu peux apporter des boissons? Tu me confirmes au 06 25 73 89 91. Correction de la compréhension orale. Ok, du premier exercice. Donc, 1. Karim invite pour fêter la réussite à son examen. D'accord? 2. Où se passe l'événement? À l'Institut du premier film, rue Lumière. 3. Qu'est-ce que Léo doit apporter? Des boissons. Et 4. Quel numéro Léo doit-il appeler? Aí c'est difficile, la 06 25 73 89 91. Eu tenho certeza que você passou esse número 4, 5 vezes, não foi? Que o número realmente não é fácil. Ó, 89. E olha os 3 últimos. 73, 89, 91. Eu tenho certeza que você apanhou. E isso é normal. É todo mundo, tá bom? Não ficar, eu não entendo os números. É difícil esses números franceses aí. Ok? Ó, foi 4 respostas. Deu certo? Como que foi? Se você entendeu o que ele está falando, é porque você trabalhou muito bem, você estudou muito bem. É isso mesmo, ok? E se você não entendeu nada, zero, não respondeu nada, aí a gente vai ter que ver com a coordenação pedagógica, porque você não está no nível certo, talvez tem que fazer uma revisão. Mas eu acredito que não é o caso, né? E se você achou, mas super, 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 super fácil, vamos ver o que está chegando agora. A gente fala depois, ok? C'est bon? Donc on peut passer au deuxième exercice de la compréhension orale. C'est parti! Oh, deuxième compréhension orale. Écoutez bien. Vous êtes en vacances en Bretagne et vous écoutez le bulletin météo. Puis,
vous répondez aux questions. Você vai escutar a pessoa que vai falar sobre o tempo, aí você vai anotar as respostas, ok? Simplesmente isso, ok? Simplesmente, d'accord? Mais concentrez-vous bien, ok? Normalmente, são 2 escutas. Você pode escutar 2 vezes e responder. Se você escuta 3 ou 4, tudo bem, treinamento. Mas no Delphi, são 2, ok? Donc c'est bon? Donc c'est prêt? Bien concentré? Le document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 9. Préparation au DELF A1. Compréhension orale. Exercice 2. Vous êtes en vacances en Bretagne. Vous écoutez le bulletin météo. Puis, vous répondez aux questions. Aujourd'hui, temps variable sur l'ensemble de la Bretagne. Frais avec beaucoup de vent sur le nord. Temps ensoleillé sur la côte au sud. Petite pluie à prévoir sur toute la Bretagne en fin de journée. Température un peu fraîche au nord et agréable au sud. 19 degrés à Saint-Malo, 21 degrés à Lorient, 24 degrés à Nantes. Correction de l'exercice 2. Alors, 1, caractériser le temps. Donc, A, sur l'ensemble de la Bretagne. Temps variable. B, sur le nord. Beaucoup de vent. Oh, non, beaucoup de vin. Beaucoup de vent. Ok. C, sur la côte sud. Ensoleillé. Après 2, dites où il va y avoir du vent. Dans le nord, hein, dans la partie nord. B, où il va pleuvoir. En Bretagne. 3, notez les températures. Ok, donc A, à Saint-Malo, 19 degrés. B, à Lorient, 21 degrés. C, à Nantes, 24 degrés. Voilà pour toutes les réponses. C'est bon, c'est bien. C'est pas trop difficile. D'accord? Donc voilà pour l'exercice 2. On va passer à un autre exercice de compréhension orale. Eu falei que hoje tem muito, mas é muito bom. Treinamento excelente. Donc c'est bon, on peut continuer, on va au prochain. On continue. Exercice 3 de compréhension orale. Donc, vous entendez ce message sur votre répondeur, lisez les questions, écoutez le message, puis répondez. D'accord? Você vai ouvir recado na caixa postal, aí você vai ler as perguntas primeiro e depois você vai escutar a mensagem, o recado, e vai responder. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, se você quer tomar um tempinho agora, fazer um print, para poder ler as perguntas, em 1, 2 minutinhos, pode ler as perguntas agora. C'est bon? Les questions, c'est bon? Donc, bien préparé maintenant pour le document audio, pour bien écouter, concentrez-vous. Document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 9. Préparation au DELF A1. Compréhension orale. Exercice 3. Vous entendez ce message sur votre répondeur. Lisez les questions, écoutez le message, puis répondez. Bonjour, c'est Nathalie et Librairie Point Virgule. Nous avons reçu votre DVD. Vous pouvez passer le chercher demain à partir de 9h. La librairie est ouverte de 9h à 19h30. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Correction de l'exercice 3 de compréhension orale. Alors, 1. Où devez-vous aller? À la librairie. 2. Qu'est-ce que vous allez chercher? Un DVD. Quand? Demain. Et quand le magasin est-il ouvert? De 9h à 19h30. Voilà les 4 réponses. Ça va? C'était bon? 4 réponses. 100%. Normalement,
100% celui-là. Je pense que c'est 100%. D'accord. Sinon, pas de problème. S'il y a trois bonnes réponses, ok. 2 bonnes réponses, ok. 1 bonne réponse, 0 bonne réponse, ça va pas. C'est la catastrophe. Ok. Allez, on va continuer. On va à un autre exercice de compréhension orale. On continue. Exercice 4, page 116. Encore de compréhension orale. Oh, 4 exercices de compréhension orale. C'est magnifique. Donc, vous allez entendre 5 petits dialogues. Você vai ouvir 5 pequenos diálogos. Ok? Eles correspondem a 5 situações. Ils correspondent à 5 situations. Vous associez chaque dialogue à une image. Você vai associar, ligar cada diálogo a uma imagem. As imagens, ó, tá vendo? Tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, ok? E você tem 5 situações, você escuta, eles vão falar situação 1. Aí você vai colocar qual é a foto que corresponde. Só isso, d'accord? Ma concentration, bonne concentration. Donc, attention, attention, le document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 9. Préparation au DELF A1. Compréhension orale. Exercice 4. Vous allez entendre 5 petits dialogues. Ils correspondent à 5 situations. Associez chaque dialogue à une image. Situation 1. Il est beau ton sac. Tu trouves? C'est un cadeau. C'est un super cadeau. Situation 2. Où sont les paquets de gâteaux, s'il vous plaît? Dans la première allée à gauche. Oh, merci, madame. Situation 3. Pardon, monsieur. Le cours de français, c'est dans quelle salle? Salle 17, au second étage. Merci beaucoup. Situation 4. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais au cinéma. Je peux venir avec toi? Avec plaisir. Rendez-vous devant l'Utopia à 14 h. Situation 5. Tu as vu, Hugo? Il y a beaucoup de vent. Super! On va faire du surf! Ah oui, génial! J'adore faire du surf. Correction de l'exercice 4. Alors, situation 1, c'est la photo 5 dans les boutiques, là, le sac. D'accord? Situation 2, c'est 4, la photo 4 au supermarché. Situation 3, c'est numéro 2. Ouais, la salle, hein, c'est le prof de français. D, situation 4, c'est le 1. D'accord? Et le E, la situation 5, c'est le numéro 3, à la plage, pour faire du surf. Hein, regarde le vent. D'accord? Donc c'est bon? 100%, 5 bonnes réponses. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Un exercice de compréhension écrite, page 117. Donc on a terminé la compréhension orale. Maintenant, c'est la compréhension écrite. Agora você vai analisar a parte escrita. Vous recevez, exercice numéro 1, vous recevez ce courriel d'un ami. Répondez aux questions, simplesmente. Você está vendo o e-mail, você recebeu esse e-mail, você vai analisar o e-mail e você vai responder. Você vai ler primeiro, pode ler tranquilamente, quer tirar um print dessa página, pode, e você vai responder as perguntas A, B, C, D, E. Não é muito difícil, d'accord? Donc c'est bon, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1 de compréhension écrite. Alors, A. Où le rendez-vous vous a-t-il lieu? Pardon. Tira o vous qui tem. Où le rendez-vous a-t-il lieu? Pardon. Est-ce que eu li errado? Où le rendez-vous a-t-il lieu? Au stade, au bowling, au bar?
au bowling. Facile, hein, on va au bowling vendredi. Quel jour? Entregué. Pronto. B, quel jour? Vendredi. C, à quelle heure? 20h30. D, avec qui? Mélanie, avec Mélanie. Et E, combien coûte l'entrée? 8 euros. Attention, l'entrée, c'est 8 euros. Não é 18 euros. Que 10 euros é para sapatos, aqueles sapatos, né? A gente coloca no bowling. Mas a entrada é só 8. D'accord? Donc 8 euros, Mélanie, 20h30 au bowling vendredi. Voilà les réponses. Je pense que 5 bonnes réponses. D'accord? C'est bon? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, page 117, compréhension écrite. Deuxième compréhension écrite. Donc, vous trouvez ce flyer. Au flyer, tá vendo aí que tá escrito lá na direita. Salon de l'affiche, et c'est un flyer. É anglicisme, né? Et vous répondez aux questions. OK? Vous répondez aux questions. Quel est le type de salon? À quelle heure a lieu la vente d'affiches? Quel type d'affiche va être vendu? E olha, cuidado, a pergunta D. Dessinez le trajet pour arriver au stand 32. Ah, olha, tá vendo? Aí é o outro desenho aí que tem a entrée. Você vai começar pela entrée, a entrada, e você vai desenhar, você vai acompanhar o trajeto, não é? O caminho para chegar até o stand 32. Aí você vai ler o flyer e lá está escrito esse trajeto. Então você vai acompanhar e você vai colocar uma setinha aonde que tem o stand 32. Ok? Tá? Tranquille? Et à eux, et combien d'affiches vont être vendues? Aí a resposta no flyer. D'accord? Donc c'est bon? Donc, vidéo sur pause. Prenez votre temps, concentration, lisez, regardez bien, analysez. Ok, la correction après, c'est parti. Voilà, correction du deuxième exercice de la compréhension écrite. Donc, quel est le type de salon? D'affiche, facile, hein? C'est vraiment facile. B, c'est le salon de l'affiche, c'est au titre. B, à quelle heure a lieu la vente d'affiches? À 15h. Oh, des années 1980, samedi à 15h. C, quel type d'affiche va être vendu? Affiche de film. D'accord? Et le dessin. Dessiner le trajet pour arriver au stand 38. Aí, olha aí o desenho. Pronto. Aí. Tá vendo? Allée centrale. Aí você começa pela allée centrale. Aí vai à gauche avant le livre de jeunesse. Ok? Aí vai na esquerda. E depois c'est troisième stand à droite. Aliás, estava errado no desenho, tá vendo? Aonde que tá o stand do meio ali, tá vendo? Ok? C'est bon? Donc voilà. Et la réponse E, combien d'affiches vont être vendues? 100. Voilà pour toutes ces réponses de l'exercice 2. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Troisième exercice de compréhension écrite. Alors, vous vous êtes inscrit à la journée découverte. Vous recevez le programme. Répondez aux questions. Você vai responder às perguntas A, B, C, D, E. Primeiro, você vai ler o Journée découverte des ateliers de l'espace loisir. Aquele documento na direita. Ok? Lê, respondez às perguntas. Facile, tranquille, rapide. Alors, on met la vidéo sur pause. Fait l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3 de compréhension écrite. Alors, A, à quelle date est la journée? Samedi 5 septembre. B, où a lieu la journée? À l'espace loisir. C, qu'est-ce qu'on peut faire dans les ateliers? Poterie, sculpture, vitrail. D, quand a lieu la visite du studio numérique? De 11h30 à 13h. Et E, qu'est-ce que vous pouvez faire de 14h30 à 16h? Participer à un atelier au choix. Ça va, tranquille, normalement 5 bonnes réponses là, hein, c'est pas trop difficile. Ok? Donc on peut continuer, tout est tranquille. On va au prochain exercice, on continue.
Quatrième exercice de compréhension écrite. C'est le marathon. É o marathon. Hoje é marathon. Ok, eu tinha avisei. Hein? Donc, lisez cet article, l'article qui est C'est d'actu, e répondez aux questions. Somente isso. É só se concentrar na leitura desse artigo aqui. Ok? E depois você responde as perguntas A, B, C, D, E. Ok? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4 de compréhension écrite. Alors, A. Comment s'appelle l'auteur du livre? Sylvain Tesson. B. Quel est le titre du livre? La perle de Sibérie. C. Où se passe le récit? Au bord du lac Baïkal. D. Qui joue Teddy au cinéma? C'est Raphaël Personnaz. Et E, quel est le moyen de transport de Teddy? La moto, facile. D'accord? 5 bonnes réponses, ça va. 5 plus 5 plus 5. Hey, c'est 100%. C'est mollaise, c'est tranquille. D'accord? Donc c'est bon. Pour la compréhension écrite, on peut passer à la prochaine compétence. Ok? On continue. Et c'est la compétence de production écrite. Você vai escrever. Mas isso é fácil demais. Olha aí. Vous vous inscrivez à l'université Laval. Remplissez votre carte d'étudiant. Você vai só preencher a carteirinha de estudante. É muito simples, mas eu te falei, é uma revisão de todo módulo. D'accord? E aí depois eu vou te passar uma sugestão de correção, porque obviamente não vou colocar seu nome, não sei. Mas eu vou colocar minha fiche d'étudiant, minha carteirinha, ok? Donc, remplissez. Vidéo sur pause, écrivez, remplissez la carte d'étudiant, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1 de production écrite. Alors, a minha, ela fica assim. Vamos lá, vamos ler. Mas eu acho que é fácil para você, né? Nom, d'Ancona, é meu nome, de família, ok? O prénom é Laurent, isso dá confusão às vezes. Não, em português, geralmente brasileiro vai ser da Silva, Gonçalves, ok? E prénom, aí é o primeiro nome, você chama o primeiro nome, aí é o Laurent, todo mundo me chama de Laurent, ok? Date de naissance, 25 mars 1971. Pays de naissance, France, nationalité française. Diplôme FLE, qui est français, langue étrangère. Matière étudiée français, évidemment. Adresse 2 rue de l'Aube, 34 012 Montpellier. Adresse électronique laurent@gmail.com. E téléphone 06 05 04 03 02. Ok? Você pode ter colocado. Obviamente você colocou outras coisas, mas é só para relembrar. E se você fez isso bem no início, né? É muito simples, mas é a révision. Ok? Donc, on va passer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, écrire. Production écrite. Poser des questions à l'examinateur. L'examinateur va me supor que sou eu, à l'aide des post-it. Les post-it, la profession, aimer, détester, sport, voyage. Você vai formular umas perguntas com essas palavras, ok? Só isso, ok? Pode ser que as perguntas vão ser um pouco diferentes. Eu vou te passar depois uma sugestão de correção, ok? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2 de production écrite. Alors, profession, donc suggestion. Bem tudo de uma vez. Profession, é possível falar. Quelle est votre profession? Quelle est ta profession? Ok? Aimer. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Qu'est-ce que tu aimes manger? É possível. Détester. Quelle couleur vous détestez? Ou quelle couleur tu détestes? Ou... Tudo é possível, né? É só um exemplo de pergunta que talvez você fez mais ou menos assim. Sport. Quel sport pratiquez-vous? Quel sport vous pratiquez? Quel sport tu pratiques? Quel est votre sport préféré? Quel est ton sport préféré?
ok? Tudo isso tá certo. Voyage. Vous aimez les voyages? Est-ce que vous aimez les voyages? Ou vous faites des voyages? Ok? C'est bon? Voilà pour ces suggestions de questions. O importante é você treinar a fazer a pergunta. Treinar a fazer a pergunta e a responder, toujours é tudo, né? Na verdade. D'accord? Donc c'est bon. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Le marathon, production écrite, muito importante, mas muito. Todos os exercícios que você faz aqui é fondamental. Donc, numéro 2, vous allez résider dans une famille française. Vous écrivez un courriel, vous vous décrivez, como você é, que você faz, tá? Você se apresenta, né? E vous parlez de vous. Vous posez des questions sur la France. Ok? Porque você vai lá morar, vamos supor que você vai morar na França, vai fazer um intercâmbio, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai escrever um e-mail para se apresentar, para falar um pouco de você e para perguntar algumas coisas sobre a França, entendeu? Você não precisa escrever um livro inteiro, só um parágrafo, ok? E depois, o que você vai fazer? Envoyer a votre professeur la production écrite. Ok? É muito importante escrever, muito mesmo. Não deixe de fazer. E você manda para o professor, que ele vai corrigir e te retornar essa pequena redação, ok? Mais um? Você quer mais um? Ok. Numéro 3, production écrite. Vous partez en week-end à la campagne. Vous invitez par courriel et email, un ami ou une amie francophone. Vous lui dites où vous allez séjourner, avec qui, pendant combien de temps. Vous lui parlez des activités, des conditions du séjour, prix, type de logement, etc., etc. O que você quiser, você fala, na verdade. O mais importante é você escrever. Construir as frases, mesmo se fossem frases muito simples, não tem problema. Faz no seu nível. Não precisa inventar coisas muito complicadas. Escreve algumas frases, d'accord? Et, évidemment, envoyez à votre professeur. Envoyez à votre professeur qui va retourner la rédaction avec la correction. Aí vai ser muito bom. D'accord? C'est bon, c'est bien. É muita coisa, hein? Voilà, c'est finalement fini. On a terminé toute la leçon bonus, la préparation d'ELF, le projet. C'était bien, c'était facile, difficile. C'était long, hein? Très, très long. Foi muito bom. Foi difícil? Foi fácil? Como que foi? Conta para o seu professor se tivesse dúvida ainda, dificuldade, você pode falar para o seu professor. Eu tinha avisado que hoje realmente é muito exercício, mas é muito bom. Você viu todo o módulo. Estamos acabando o módulo. Aliás, a partir de agora, acabou. Você vai poder me encontrar só no outro módulo, que é o módulo A2, porque depois do A1 você vai para o A2. Então, quando você terminou o A1, você terminou o nível de iniciante. Iniciante do 0 vai até o A1, depois A2. Aí você já está indo para outro nível, ok? Então foi muito bom te acompanhar esse módulo inteiro. Eu espero que isso te ajudou muito. Eu acredito que sim, porque se você está aqui acompanhando é porque está rendendo. Isso é o mais importante, render mesmo para o seu desempenho. Tá ok? Merci beaucoup pour l'attention. Oh, c'est pas terminé. Acabou não, acabou agora esse módulo, mas aí você vai continuar para o próximo módulo. Vai. One more step. One more step. D'accord, donc merci beaucoup. À la prochaine. Salut!